Olá, o vídeo de hoje é o início de uma série muito legal que a gente vai ter aqui agora sobre arte e cristianismo. O assunto está bem bacana e eu tenho um convidado que, se você quiser conhecer e saber tudo que a gente vai falar, você se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas novidades, curta e compartilha que vai estar bem legal. O que vem à sua cabeça quando ouve a palavra arte? Talvez seja a ideia de uma galeria de quadros, de pintura, ou um museu, de repente. E na ótica cristã, como enxergamos a arte? Como a religião, ao longo da história, estava ou não ligada à arte? Isso influenciou o nosso pensamento nos dias de hoje? Francis Schaeffer, um dos pensadores cristãos mais influentes do século XX, que fala muito sobre a arte e o cristianismo, ele defende que o dever cristão é produzir e consumir a arte como algo belo para a glória de Deus. Por muito tempo, a palavra artista talvez tenha tido até mesmo uma conotação pejorativa, como sinônimo de alguém que quer aparecer, se exibir. Nos dias de hoje, a gente vê as mais variadas manifestações artísticas alcançando os mais variados nichos da sociedade. Temos meninos da favela tocando música erudita no metrô. E assim também cristãos de religiões tradicionais cantando e dançando hip hop, por exemplo. A arte se globalizou e já faz parte do nosso dia a dia. Mas será que a reconhecemos como tal? Ou achamos que uma coisa é arte e outra não é arte? E qual é o cuidado que se deve ter, ou não ter, tanto assim, ao criar arte sendo cristão? Para falarmos disso, eu convidei o meu sobrinho, que é seminarista da Primeira Igreja Batista em Araruama. Ele é estudante do Seminário Batista do Sul e também é estudante de filosofia. Oi, Ian, tudo bem? Olá, minha gente, tudo bem? E aí, pode falar um pouquinho sobre você, como que você começou aí, tá se interessando por esse assunto, como que você mesmo olha esse assunto, porque você começou a se interessar em estudar sobre essa área da arte também, sobre a questão da teologia ligada à questão artística na igreja, no meio cristão em geral. Sim. Eu acho que esse é um assunto que pouco se fala hoje em dia, né? As igrejas hoje, elas são muito monotemáticas. Elas escolhem um pouco os seus temas preferidos e esquecem de se falar de vários outros temas. Só que quando a gente para analisar o cristianismo e toda a tradição cristã, a gente vai ver que todos os temas foram trabalhados. E a própria Bíblia, quando ela é bem analisada, quando ela é bem lida, a gente vê que ela tem muito a falar para esse mundo, ela tem muito a falar sobre cada uma das áreas da nossa vida, cada aspecto de nossa vida, a nossa Bíblia tem um quê a dizer para nós. E a arte é uma delas, né? Com certeza. E eu acho que é essencial a gente trabalhar esse tema hoje, principalmente na juventude. A gente conversa muito, foi um tema que até o Francis Schaeffer, no livro que você me emprestou recentemente, e eu li, e foi espetacular, tem se falado muito sobre a questão cosmovisão. Não é um termo muito comum no dia a dia das pessoas, apesar de ser algo que está dentro da gente e a gente não sabe. Você poderia falar um pouco sobre cosmovisão e como isso tem a ver com a questão da arte, como a gente usa a arte, como a gente consome a arte? Sim, então eu acho que é muito importante a gente entender primeiro o termo cosmovisão, para depois a gente aplicar isso à arte. Eu separei até uma frase do Franklin Ferreira, que ele vai sintetizar muito bem o que é cosmovisão. Ele vai dizer: cosmovisão é a interpretação que fazemos da realidade. É o sistema de pressupostos que usamos para organizar e interpretar nossa experiência de vida. É literalmente nossa visão do cosmos, ou visão do mundo. Então, é muito interessante a gente analisar que muitos contaram para a gente que nós temos uma visão neutra do mundo. Nós pensamos o mundo como que uma tábula rasa. A gente pensa o mundo de uma forma neutra, mas isso é mentira. Todos nós temos uma cosmovisão por trás, uma visão de mundo.
nossos próprios pressupostos. Quer dizer que a gente não enxerga o mundo tudo uma coisa só, de um jeito só. Cada um tem uma forma, seria a lente do óculos, né, que o pessoal fala, seria uma forma de enxergar. Exatamente, exatamente. O Michael Gorin, ele vai trabalhar isso muito bem no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, um livro espetacular. Vai anotando aí as referências dos livros, depois a gente vai botar aí. Ele vai dizer que a cosmovisão pode funcionar como um par de lentes, através do qual nós enxergamos o mundo. E não só nossas ideias, mas também as nossas ações fluirão da cosmovisão que adotamos. Então, o pessoal pensa, né, que, não, eu estou pensando a partir de mim mesmo. Não, você está pensando através das suas lentes que você tem. E aí o Jonas Madureira, outro grande teólogo que a gente tem hoje, né, ele vai colocar que você pode até pensar que não tem lentes, mas isso não quer dizer que você não vai ter. Se você é consciente ou não das lentes que você possui para ler o mundo, é uma coisa. Mas que você possui essa lente, isso é outra coisa. Todos nós possuímos essa lente. Aí vem a questão da subjetividade, né, até de uma questão sociológica, né, digamos assim, né? Porque você vai recebendo, né, informações ao longo da sua vida que seu pai recebeu, sua mãe recebeu, o meio onde você se inseriu recebeu. Tudo isso acho que vai gerando um montão de coisa, né? Isso interfere na arte que eu faço? Não, com certeza. A cosmovisão que uma pessoa tem vai moldar a forma como ela faz tudo, como ela vê tudo, como ela encara tudo. A cosmovisão é a narrativa que você tem para sua vida. É o que você diz que é a vida. O porquê da vida. Pergunte para a pessoa o que é a vida, o porquê da vida, o que há depois da morte, se há algo após a morte. E com perguntas breves, você logo consegue entender qual é a cosmovisão daquela pessoa. Muito interessante. Então, a cosmovisão, ela molda todo o nosso dia a dia, o que a gente faz, né, o que a gente fala. Exatamente. E nós, como cristãos, nós devemos perceber essa verdade. Em que a gente tem que viver a vida e olhar a vida de acordo com a nossa cosmovisão cristã. Aí seria uma cosmovisão à luz daquilo que Cristo ensinou. A nossa cosmovisão, como cristãos, ela não pode se basear em nada além da Bíblia. Nada além da palavra de Deus. Porque a gente crê, né, que é uma palavra inspirada e ela é suficiente para a nossa salvação, para nos conduzir a Deus, mas ela também contém todos os princípios para nos conduzir a uma análise holística ou completa de todos os aspectos da vida. Então, é muito interessante que nós, como cristãos, a gente tenha noção de que, então, todos têm uma lente pelo qual eles enxergam o mundo, e nós, como cristãos, devemos estar conscientes dessa lente para que assim a gente venha perceber se a gente está analisando as coisas de acordo com uma lente bíblica, uma cosmovisão cristã, ou será que nós estamos adotando outras lentes, e aí a gente poderia elencar milhares e milhares de diferentes lentes, lentes marxistas, lentes hegelianas, lentes kantianas, lentes liberais, lentes... Então não é algo que eu vá fazer... Porque, assim, arte, às vezes você tem essa noção, assim, é uma coisa que flui, né? Então, eu vou ter o lado, digamos, do meu, que inconscientemente eu tenho, como você falou, a minha lente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que também criticar a arte que eu faço sob a ótica da cosmovisão cristã, seria isso? Exatamente, exatamente. E é por isso que eu acho que seria interessante a gente trazer aqui também alguns princípios, né, de como devemos pensar a arte. Então, tem alguns princípios que a gente precisa ter em mente, segundo uma cosmovisão cristã, para poder analisar bem a arte. Esse primeiro princípio que eu trouxe, que eu acho bem interessante, que muitos autores, principalmente o Jonas Madureira, trata, no livro dele Inteligência Humilhada, mais um livro aí, ó, o primeiro é essa questão do dualismo, e esse dualismo antropológico. O que seria o dualismo antropológico? É a ideia de que corpo é uma coisa e alma é outra coisa. Corpo, local de pecado, local de condenação. É aquilo que eu luto contra todos os dias. E a alma é perfeita. A alma quer o bem. A alma vem do céu. Essa ideia, ela não encontra respaldo bíblico. Porque quando a gente vai analisar as escrituras, a gente vê que Deus criou
alma ou corpo? Os dois. Ele é o criador Sim. de todas as coisas. E o próprio pecado, o pecado não surge no corpo. Embora o pecado se dê no corpo, o pecado surge antes no nosso interior. Porque Jesus fala, né, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, o pecado, ele está dentro da gente. As concupiscências estão dentro e elas se externam para o corpo. Inclusive, a nossa redenção, ela tem um aspecto todo especial para o corpo também. Tanto é que, se não fosse assim, não haveria ressurreição de corpos. Porque se a salvação é para a alma, e se a alma é boazinha, ela sai do corpo, vai para o céu e acabou a história. Não, Deus não quer isso. Deus quer uma restauração do corpo. E tanto é também que lá no Apocalipse a gente vai ver que a matéria também é especial para Deus. Tanto é que serão refeitos os céus e a terra para que o homem habite nele. E não será apenas todo o material foi destruído, agora é apenas o espiritual. Não se tem essa ideia na Bíblia. Então esse é o primeiro princípio que a gente tem que entender. Na prática, isso, assim, como seria? Tem a ver com a forma como eu encaro o meu dia a dia, por exemplo, o que eu faço no meu trabalho. Por exemplo, eu sou analista de sistemas, eu lá como analista de sistemas e eu no meu Instagram cantando. Não teria essa separação? Seria mais ou menos isso? Sim, então para complementar essa ideia, também tem o dualismo cosmológico. Então vou falar logo dele porque ele complementa bem tudo isso. O dualismo cosmológico é esse dualismo que separa igreja, mundo. Deus seria senhor soberano sobre o quê? Somente sobre a igreja. O mundo, aí a gente tem duas divisões, né? Alguns vão pensar, não, o mundo é de Satanás. É um pensamento que é bem comum, né, na verdade. Extremamente comum. Talvez seja até o que a maioria dos cristãos no Brasil, do evangelicalismo brasileiro, acredita. É aquele mantra usado, né? O mundo jaz no maligno. Música, filme, cultura, arte, tudo é do maligno. E eu me refugio nas quatro paredes da igreja, porque lá é o único lugarzinho em que Deus tem controle, em que Deus comanda e eu estou a salvo. E a gente vê novamente que isso não contém nenhum respaldo bíblico. E como você bem falou antes, isso vai influenciar radicalmente a forma como eu vivo no mundo. Porque fala de Jesus, né? Ele não pediu para que o Pai nos tirasse do mundo, né? Sim. Mas ele pediu que a gente continuasse aqui sendo luz, sendo embaixadores dele, onde quer que estivéssemos fazendo o que quer que estivéssemos fazendo. Então, isso vai dizer a forma, por exemplo, como eu vou olhar, como você bem disse, para o meu trabalho. Porque eu posso encarar meu trabalho como sendo uma obrigação, uma maldição, algo que é pecaminoso, algo que é talvez até mesmo satânico, e eu me refugio aonde? Na igreja. Então, eu sou servo de Deus aonde? Na igreja. Lá eu sou diácono, lá eu sou presbítero, lá eu sirvo de alguma forma, e no trabalho? No trabalho são as minhas obrigações. Você cria personas para cada lugar onde você está, né? Você está na igreja, você é uma pessoa, você está no trabalho, você é outra, e às vezes você está inconsciente justamente por causa desse entendimento, né? De que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que a gente tem que resgatar essa ideia de que, antropologicamente, nós somos seres inteiros, integrais. O que é o eu? O eu não é uma alma que habita num corpo, ou para outros, né? Uma alma que habita num corpo que possui um espírito. Não. Nós somos corpo e alma. Nós somos isso tudo. Inclusive o corpo também sou eu. Então a gente tem que resgatar essa inteireza antropológica e também a inteireza cosmológica, que diz que Deus é soberano sobre tudo. Tudo. Então, ao invés da gente fazer uma separação igreja, família, Estado, escola, trabalho, artes, isso é de Satanás. Só a igreja é de Deus. O resto, tudo de Satanás. Então a gente tem que resgatar de novo essa visão de que Deus é soberano sobre tudo. Foi Ele que instaurou tudo. Família, foi Ele que instaurou. A ideia de um Estado protetor, foi Deus que instaurou. A ideia da educação dos filhos é algo divino também. Então, a gente tem que ver e analisar Deus como sendo soberano sobre todas as áreas, todos os aspectos da vida. Tá, agora vamos pensar nos dias de hoje. A gente tem uma diversidade de coisas, diversidade de pensamentos,
e como a gente falou, a gente tem uma cosmovisão cristã. Como a gente identifica? É possível a gente encontrar no mundo, então, já que tudo é de Deus, eu encontro arte cristã, digamos assim, ou arte com essência cristã fora da igreja, então, ou só dentro da igreja? Um ateu pode produzir uma arte com essência cristã? Isso é possível? Não, é interessante a gente analisar que há uma diferença entre arte religiosa e arte cristã. Muitas das vezes uma arte religiosa pode não falar muito do cristianismo, apesar de ter uma aparência de religiosa. E eu acho bem interessante a gente analisar isso com o princípio da imagem de Deus. Essa ideia é muito cara, é muito preciosa para a teologia. A ideia de que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E isso faz com que o homem tenha muitas características que o assemelhem ao próprio Criador. Quando o homem peca, o pecado ele vai deturpar a imagem de Deus no homem. Ele vai fazer com que o espelho que o homem deveria ser para o mundo de reflexo fique meio embaçado. Mas mesmo assim, todos os homens, eles ainda possuem um pouco da imagem de Deus, resquícios do Criador na criação. Isso me lembra, eu nunca me esqueci quando eu li do livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, mais uma referência, que ele fala, né, sobre a bondade, o que a gente tem de bom na gente, na verdade, é resíduo, digamos assim, da imagem de Deus, né, porque nós, em nossa natureza humana, não temos nada de bom. Mas aquilo que a gente tem de bom, na verdade, ainda vem da natureza de Deus em nós. A gente pode ver essa imagem de Deus, ou imago Dei, como as pessoas gostam de falar no latim, né, tudo. A gente pode ver isso em todas as pessoas ainda. Se não houvesse essa imago Dei, como você falou, as pessoas estariam completamente perdidas no pecado. Não haveria qualquer resquício de bondade, de beleza, de moralidade em qualquer pessoa, se não fosse esse resquício da imagem de Deus, que pela graça comum, outro termo, né, que a gente usa, mas essa graça que se derrama sobre todos, não é aquela graça que salva, mas é aquela graça que continua a operar em todas as pessoas. Né? Então, por essa graça, um ateu, como você disse, poderia produzir uma arte que reflete o caráter de Deus, a imagem do próprio Criador. Nessa época que a gente está vivendo, né, da pandemia, é um exemplo disso, né, que mesmo em meio ao caos, a gente consegue ver esperança, consegue ver solidariedade, consegue ver pessoas tendo ações altruístas, né, isso, imagine a gente sem essa essência, então, né, dá até um nervoso. Né? O problema todo é que, mesmo com esses resquícios divinos de Deus, a gente nunca reconhece que isso vem de Deus. Pelo contrário, né? As pessoas querem achar que não, é porque eu sou bonzinho, que a minha moralidade é elevada, ou algo do tipo. Isso é bem triste. A redenção é o outro aspecto que eu gostaria de falar, que é muito necessário, porque a redenção ela vai limpar essa imagem de Deus naqueles que são salvos em Cristo, para que eles possam... né? Exatamente. Deus está desembaçando lá o vidrinho que somos nós, o espelho que somos nós, para que a gente possa novamente refletir Deus ao mundo. Esse é o fato de sermos cristãos, né? Somos pequenos cristos ao mundo. Somos corpo de Cristo, corpo divino. Né? Deus escolheu a própria igreja e os membros da igreja para ser a forma como ele vai alcançar o mundo, como ele vai se achegar ao mundo. Essa redenção é bem interessante, porque às vezes a gente tem uma noção muito pequenininha do que é a redenção. A gente acha que redenção, salvação, é apenas para salvação individual. Ah, Jesus morreu na cruz. Aí a gente pergunta, por quê? Para salvar fulano, beltrano, cicrano, mas foi somente para isso, para salvar indivíduos que Jesus morreu? Aí é bem interessante o que um teólogo da tradição neocalvinista vai dizer, que é o Abraham Kuyper, que ele vai dizer que, na verdade, a redenção de Cristo ela tem consequências cósmicas. Ela tem consequências que vão muito para além do indivíduo. O Kuyper vai dizer que não há, essa frase é espetacular, essa frase é linda, ele vai dizer, não há 1 centímetro em toda a extensão do cosmos ou do universo sobre o qual Cristo não possa dizer ou vindicar, é meu. Né? É lindo, e a gente pode ver muito... Ficar andando pelo Instagram aí, é muito lindo.
O pessoal fala, mas ler que é bom, ninguém quer ler o livro do cara. É verdade. Isso reflete inteiramente lá Colossenses, capítulo 1, versículos 19 ao 20. Eu vou ler na versão NVT. Que diz assim, ó, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Coisa linda. Então, isso é espetacular, porque a redenção de Cristo não foi apenas para resgatar indivíduos, mas foi para resgatar toda a criação divina que havia se perdido. Deus cria, o pecado deturpa, mas Deus já tinha um plano muito melhor para a sua criação antes mesmo da fundação do mundo. E esse plano se realiza em Cristo. E é nessa redenção em Cristo em que Deus finalmente vindica de volta o trono para quem é devido, o trono da existência e da vida e de toda a criação. Cristo está na sua morte, na sua ressurreição, dizendo Deus, e ele como Deus, obviamente, né? Deus é o dono, o rei sobre toda a criação. Nós, como embaixadores desse reino, né, como sacerdócio santo, né, sacerdócio real, nação eleita e tudo mais, nós somos aqueles escolhidos por Deus para ir ao mundo e vindicar ao mundo ou mostrar ao mundo que Deus é rei sobre ele. Então, como a gente é sacerdote, tudo que a gente faz deve ou vai, né, refletir a glória de Deus. Aí eu te pergunto, então, nessa questão que a gente falou da cosmovisão, da nossa lente, do que a gente é inteiramente, como que isso entra na arte? Se a gente quer uma cosmovisão cristã em relação à arte, a gente tem que ir para onde? Para a Bíblia. E é maravilhoso porque a gente não precisa andar muito na Bíblia para encontrar a primeira referência à arte. E a primeira referência à arte não está no Novo Testamento, não está lá nos profetas, não. Está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. É um dos atributos, né, de Deus, né, criar, né, ser criativo. Exatamente. Ele é criativo e faz parte, então, da nossa imagem e da nossa semelhança sermos criativos. E a função dada por Deus a Adão foi justamente colocá-lo no jardim para que ele o cultivasse. Então a arte permeia toda a Bíblia desde Gênesis 1. Isso é muito interessante. Gente, essa foi a primeira parte, a introdução, onde a gente falou sobre cosmovisão, sobre a forma como a gente encara o mundo de modo geral, não só a arte, mas a gente vai entrar mais especificamente nesse ponto. Como que eu, cristã, devo me posicionar, devo criar já que esse atributo, essa característica criativa em mim, na verdade, é uma semelhança de Deus. Eu estou reproduzindo uma característica do meu Criador. Então, isso é tão lindo, tão profundo, como que eu devo encarar isso? Então, esse é assunto para o próximo vídeo. Eu e Ian vamos estar falando para você. Então, não perca. Até lá. Tchau.